O incrível TRAPPIST-1e, o exoplaneta que pode transformar nossas vidas. Miguel olhou pela janela pequena de sua casa na periferia de São Paulo. A vida batia forte lá fora, como o som dos ônibus passando e as crianças jogando bola na rua. Mas, ali dentro, em meio a paredes cobertas de fotos antigas, ele sonhava alto. Com apenas 16 anos, sua mente pulsava com imagens de estrelas e planetas. O seu desejo de ser astrônomo não era só um sonho, era a chama que iluminava seus dias. A história contada por seu avô, um ex-veterano, sempre o inspirou. Nunca desista, Miguel, sempre dizia, e essas palavras ecoavam em seu coração. Foi em uma dessas noites em que as estrelas brilhavam como nunca que ele encontrou um velho telescópio no sótão. O objeto empoeirado, coberto por uma toalha, despertou sua paixão pelas estrelas de uma forma que ele nunca imaginou. É agora ou nunca, pensou. Miguel decidiu que seu projeto escolar seria sobre o exoplaneta TRAPPIST-1e, um lugar onde a vida poderia existir. A expectativa crescia dentro dele, como um foguete prestes a ser lançado. Esse projeto pode mudar a minha vida, sussurrou. E com isso, seu coração batia acelerado, cheio de esperanças, sonhando com a universidade e uma bolsa de estudos que o tirasse daquela vida apertada. Porém, na escola, o ambiente se tornaria hostil. Ele sentiu os olhares de alguns colegas que se divertiam com a ideia de um garoto da periferia sonhando com as estrelas. As palavras cortantes, recheadas de preconceito, pareciam raios que tocavam seu peito. "Ah, esse menino não vai conseguir", ouviu alguém murmurar. Essas vozes começaram a criar uma sombra de dúvida que ameaçava seu brilho. Mas a dor não o fez desistir. Pelo contrário, fez sua determinação arder ainda mais forte. Enquanto isso, uma ONG local começou a promover um concurso que oferecia oportunidades incríveis. Era chance, fama, um empurrão para um futuro melhor. Mas, por outro lado, Miguel se questionava. Eu teria que deixar meu bairro, meus amigos? O peso da solidão aparecia a cada pensamento. A comunidade era tudo para ele, sua base, o ar que respirava. O dilema o devorava, e sua ambição se tornava algo sufocante. Foi nesse cenário que Clara, sua amiga de infância, se aproximou. Com seu jeito dócil, ela trouxe um sorriso que parecia soprar vida em meio à crise interna de Miguel. "Vamos fazer isso juntos?", sugeriu com entusiasmo. Juntos, começaram a explorar os mistérios do TRAPPIST-1e, mergulhando nos dados e teorias. Cada descoberta estava entrelaçada com suas próprias histórias e desafios, como um tecido colorido que representava sua jornada. Em meio a alegrias e dificuldades, o concurso se aproximava. Miguel estava prestes a mostrar ao mundo tudo o que havia aprendido, mas a pressão era pesada. Um dos professores, que veio de origens humildes, fez uma crítica que reverberou em seu coração. "Miguel, ser uma estrela não é só olhar para o céu." O impacto daquelas palavras reverberou, fazendo seu peito apertar. Com um misto de coragem e nervosismo, Miguel decidiu que o verdadeiro sentido da vida não estava tão longe nas estrelas, mas nas conexões que ele havia cultivado em seu bairro. Durante um encontro da ONG, sentindo que sua luz poderia se espalhar, ele se preparava para fazer um anúncio que mudaria tudo. O que ele faria? Seu desejo de ajudar a comunidade seria forte o suficiente para superar o medo e a dúvida? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com os olhos brilhando, Miguel olhou para a plateia. O carinho da sua comunidade, a resistência dos moradores e o amor de sua família preencheram seu coração como nunca antes. Era nesse momento que ele realmente se sentia vivo e percebeu que a verdadeira medida de sucesso não era apenas brilhar em um palco distante, mas inspirar e iluminar a vida de quem estava ao seu redor. E assim, a dúvida se transformou em certeza. Ele queria que sua jornada fosse compartilhada. Mas e se esse sonho distantes e radiantes viesse com um preço que ele não estava disposto a pagar?
A vida estava prestes a se transformar, e agora ele se perguntava: até onde você ia por um sonho? Miguel respirou fundo, sentindo o ar pesado e doce da esperança ao seu redor. As vozes do público, inicialmente distantes, começaram a se tornar um eco de incentivo, como se aquele momento foi feito só para ele. Todas as lutas que enfrentou se reuniram em um só ponto, como estrelas se alinhando em uma bela constelação. Agora, mais do que nunca, ele sabia que não estava sozinho. Clara estava ao seu lado, um brilho em seu olhar que transparecia a força de sua amizade. "O que você vai dizer, Miguel?", sussurrou Clara, com a mão levemente apertando a dele, como se quisesse passar toda a coragem que podia. Miguel olhou para ela e um sorriso nervoso nasceu em seus lábios. Com um aceno, ele se virou novamente para a multidão. Um manto de expectativa pairava no ar, como se todos estivessem segurando a respiração. "Olá, pessoal! Meu nome é Miguel e sou grato por estarem aqui hoje." Sua voz ecoou. Os rostos conhecidos, os olhares de apoio, o abraço caloroso da sua comunidade proporcionaram uma onda de força. Ele viu rostos familiares, pessoas que conheciam seu caminho, os desafios que enfrentava. "Estou aqui para falar sobre o exoplaneta TRAPPIST-1e, mas também estou aqui para falar sobre nós, sobre a nossa comunidade." As palavras fluíram e logo Miguel falava sobre as maravilhas do espaço, mas também sobre como os sonhos se conectavam com a realidade de quem estava ouvindo. Ele compartilhou suas descobertas, cada uma um reflexo de sua luta e das histórias de vida ao seu redor. "Quando olhamos para as estrelas, estamos também buscando compreender quem somos aqui na Terra. O que podemos fazer juntos para nos elevar?" Sua voz se tornou mais intensa, os olhos brilhando como os astros que admirava. "Todos nós temos o direito de sonhar grande e de voltar para nossa comunidade com algo transformador." As palavras ecoavam e um murmúrio começou entre a plateia. Ele era apenas um garoto da periferia, mas aquele dia era seu. O nervosismo se transformou em paixão, enquanto falava da importância da união, da força de cada um para fazer a diferença. Miguel sentia que o futuro não estava apenas nas estrelas, mas nas mãos daquelas pessoas que, por tantos anos, tinham sido sua base. Ao final de sua fala, um aplauso irrompeu, forte e caloroso. Ele poderia até sentir o coração de cada um pulsando em sincronia. A alegria preenchia o ambiente e Miguel viu uma expressão de orgulho nos rostos dos moradores. Aquilo significava muito mais do que uma apresentação. Era uma declaração de amor por onde ele veio, por quem ele se tornou. E todos nós podemos ser parte dessa transformação, mesmo que seja apenas um pequeno passo. O concurso pode ser a nossa porta de entrada, mas o que importa realmente é o caminho que escolhemos trilhar. Ele fez uma pausa, olhando para Clara, e sorriu. "Vamos juntos fazer dessas estrelas nossos guias." A sala irrompeu em aplausos, vozes se misturavam em gritos de incentivo. Mas nesse momento de celebração, um pensamento nervoso atravessou sua mente. E se eu não for bom o suficiente? E se tudo isso não for o bastante? A dúvida começava a retornar, e ele se forçou a afastar aqueles pensamentos, querendo apagar a sombra que ameaçava sua luz recém-descoberta. Com uma determinação renovada, Miguel sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O concurso se aproximava e a pressão aumentava a cada dia. Com a comunidade ao seu lado, ele tinha tudo para brilhar, mas o peso de uma escolha se aproximava. Seguir seu sonho e deixar para trás o que mais amava. Isso o consumia por dentro e surgia a pergunta: seria capaz de arriscar a conexão que tanto valorizava por um futuro incerto? A noite estava apenas começando e a jornada de Miguel o levaria a destinos desconhecidos. Miguel sentiu a adrenalina pulsando enquanto se afastava do palco. O eco dos aplausos ainda ressoava em seus ouvidos, mas logo uma onda de incerteza o envolveu. Os rostos sorridentes de sua comunidade foram gradualmente substituídos por uma neblina de dúvidas. O que sucederia após o brilho das luzes se apagarem? Os comentários e aplausos pareceram diminuídos, quase distantes, e um profundo vazio começou a se instalar. Clara se aproximou, sua expressão radiante. "Você foi incrível, Miguel. As pessoas estavam realmente conectadas com você." Mas a preocupação não escapava dos olhos dela. Miguel olhou para ela, tentando sorrir, mas sua mente estava em tumulto. E se tudo isso não for o suficiente?
ele murmurou, deixando escapar o medo que circulava como um peso em seu peito. E se quando eu realmente precisar, ninguém me apoiar? Clara balançou a cabeça, suas mãos sempre confiantes nas dele. Não pense assim. Todos nós estamos aqui por você. Não é só uma apresentação. É sobre a sua voz. É sobre tudo que você representa. Mas Miguel se sentia cada vez mais isolado. O brilho das estrelas lá fora começou a se confundir com a escuridão de seus pensamentos. Naquela noite insone, ele se sentou à janela, observando o céu. As constelações se destacavam contra o fundo escuro, mas o conforto familiar delas agora parecia um desafio. Ele se lembrou das promessas que fez a si mesmo, que nunca deixaria seu sonho mudar quem ele era ou o laço que tinha com sua comunidade. A pressão do concurso estava se provando um peso maior que imaginara. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Enquanto se preparava cada vez mais para sua apresentação final no concurso, os sentimentos de felicidade e ansiedade se entrelaçavam. Ele estudava as estrelas de TRAPPIST-1E, preparando-se para fazer um projeto que seria inovador e ao mesmo tempo acessível. Mas a pressão era intensa. Miguel postulava que sua pesquisa poderia ser a chave para despertar mais interesse sobre a importância da exploração cósmica, mas a insegurança matrimonial pesava sobre seus ombros. Em um momento de desespero, ele decidiu visitar o parque local, onde costumava brincar quando criança. O lugar estava coberto de risos e sons alegres, mas ele se sentia como um estranho em seu próprio lar. Então, viu um grupo de jovens reunidos. Eles estavam rindo, compartilhando sonhos, e de repente, um grupo de meninos começaram a falar sobre os planetas e o espaço. Imagina um planeta onde possamos viver, um lugar onde possamos fazer tudo diferente. Eu soube de TRAPPIST-1E e eles dizem que a atmosfera é intrigante. Um deles exclamou, radiante. Miguel ficou parado por um momento, ouvindo a conversa deles. A esperança que começou a se apagar em seu coração reacendeu. Aqueles garotos estavam sonhando, como ele fazia, e estavam ansiosos por descobrir. O sentimento de pertencimento voltou, mas a luta interna ainda permanecia. Ele se aproximou do grupo e, antes que percebessem, estava compartilhando suas ideias. Sabiam que em TRAPPIST-1E podemos imaginar um futuro completamente novo? E se nós começarmos a pensar em como isso poderia mudar nossas vidas aqui? A conversa fluiu e Miguel sentiu que havia uma chama acesa novamente. Ele poderia ser o que sempre quis, não apenas um sonhador, mas um facilitador, alguém que ajudasse outros a sonhar junto com ele. Enquanto o sol nascia, ele mal percebeu que a dúvida e o medo estavam diminuindo. Um novo brilho invadia sua alma, como se as estrelas começassem a brilhar mais intensas. No fundo, ele sabia que o caminho não seria fácil. Uma escolha crucial estava prestes a ser feita, mas agora, Miguel sentia que não estava mais sozinho nesse desafio. Com a luz do novo dia refletindo as estrelas em sua mente, a pergunta permaneceu. O que ele estava disposto a sacrificar para tornar seu sonho, e o dos outros, uma realidade? O sol ainda mal tinha se levantado quando Miguel acordou, uma energia nova pulsando em seu peito. Ele se sentia fortalecido pela conexão que havia feito com aqueles garotos, mas havia um dilema que não o deixava em paz. Levar sua visão adiante significava não só trabalhar sozinho. Era hora de abrir seu coração, de falar com os amigos, a família, a comunidade. O sonho já não parecia tão solitário, mas sim um esforço conjunto. Ele decidiu que, antes de voltar ao concurso, reuniria todos na praça da cidade. Seria uma conversa aberta, onde todos poderiam compartilhar suas ideias sobre o que significava buscar um futuro além de suas rotinas. O dia se arrastou até que finalmente o céu começou a se tingir de cores quentes do pôr do sol. A praça estava cheia de rostos conhecidos, mas Miguel notou alguns que não via há tempos. Todos estavam ali, e ele sentiu aquela energia crescer. Assim que tomou a palavra, seu coração disparou. Olhar para os rostos amigáveis foi como encontrar um abrigo. Oi, pessoal! Hoje eu não estou aqui só para falar sobre o concurso. Eu quero falar sobre sonhos. O nosso sonho. Ele começou, a voz meio trêmula, mas firme. O murmúrio da praça sussurrou aprovação. Ele se aprofundou em sua visão sobre TRAPPIST-1E, descrevendo com detalhes como a exploração espacial poderia abrir novos horizontes para a comunidade. Ele falou da importância de sonhar grande e se permitir imaginar um mundo melhor.
As estrelas que ele tanto admirava agora eram uma ponte para um futuro diferente. As reações foram imediatas. Clara, com um sorriso brilhante, levantou a mão. E se, ao invés de só sonhar, nós começássemos a fazer algumas dessas coisas aqui e agora? Um projeto comunitário? Um clube de ciência para jovens? Outros começaram a se manifestar, compartilhando ideias, propondo discussões sobre iniciativas que poderiam tornar a cidade mais envolvente e conectada com a ciência. Miguel sentiu um calor no peito, uma alegria pura. Era como se os sonhos que antes habitavam somente sua mente, agora dançavam entre eles, prontos para serem moldados em realidade. Enquanto a conversa fluía, Miguel percebeu que havia um novo desafio se formando. Algumas vozes eram mais céticas. Ok, mas como isso se relaciona com os nossos desafios diários? Como as estrelas podem ajudar com a falta de emprego, com a saúde? Perguntas que faziam todo sentido, mas que o tiravam um pouco do seu foco de paixão. Miguel hesitou, mas eis que um pensamento o atingiu com a força de uma estrela cadente. Sonhar não significa ignorar as dificuldades. Na verdade, significa buscar respostas a partir delas. E se nós usássemos o que aprendemos sobre o espaço para resolver nossos problemas aqui, a multidão começou a murmurar. Ele sentiu que estava tocando em algo profundo, algo que fazia com que as pessoas se unissem, refletindo os valores que tanto apreciavam. Nos rostos ao seu redor havia uma centelha de esperança coletivamente acesa, um desejo de mudança. Ao fim da reunião, Miguel olhou ao redor. Ele sabia que aquela era apenas a semente de um movimento que poderia mudar tudo. Mas ele também compreendeu que a jornada seria repleta de obstáculos e que ainda precisaria provar seu valor no concurso. Agora, porém, não estava mais sozinho. Ele tinha uma comunidade disposta a viajar junto. Quando se despedia, Clara se aproximou e, com um sorriso cúmplice, disse: "Agora, o que você está disposto a fazer para se preparar para o próximo passo? O concurso se aproxima e é hora de mostrar ao mundo o que você realmente significa." As palavras dela ecoaram em sua mente. Miguel sentia o coração acelerar. Ele estava prestes a embarcar em um novo capítulo. Mas o que isso significaria quando tivesse que mostrar não apenas suas ideias, mas também sua vulnerabilidade? E naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam novamente, uma nova pergunta surgiu e permaneceu nervosamente em sua mente. E se, ao finalmente perseguir seu sonho, ele tivesse que confrontar o seu maior medo? Miguel acordou com o som da chuva batendo suavemente no telhado. Aquele clima melancólico ecoava suas emoções. Ele ainda sentia a energia da reunião, mas agora a ansiedade começou a tomar conta. O concurso estava se aproximando e, com ele, o pesadelo que o acompanhava há anos, o medo da rejeição. Depois de se vestir, ele olhou pela janela e viu Clara, que estava a caminho da escola. Ao avistar Miguel, acenou com entusiasmo. "E aí, pronto para brilhar?" Ela gritou, um brilho contagiante nos olhos. A simples presença dela deu a Miguel um impulso. A determinação dela reverberava em sua mente como um eco de esperança. "Vou dar o meu melhor", respondeu, tentando transmitir confiança, mas dentro de si um turbilhão de dúvidas se formou. O que aconteceria se ele falhasse? E se suas ideias sobre Trapistun-E não fossem suficientes? Porém, ao lembrar do apoio da comunidade, Miguel sentiu um calor familiar. Estava na hora de transformar inseguranças em motivação. Ele decidiu que a primeira coisa que faria seria se reunir com os amigos para discutir estratégias. Se antes eles tinham sonhado juntos, agora precisavam se preparar para a ação. Assim que o sol apareceu, ele foi ao parque, onde Clara e os outros garotos estavam reunidos. "Galera, temos que nos unir", Miguel começou, sua voz refletindo a determinação que estava crescendo dentro dele. "Podemos criar um projeto que não só mostre nossas ideias no concurso, mas que também faça a diferença na nossa cidade." Depois de compartilhar suas ideias, ele notou rostos pensativos na multidão. Clara encarou Miguel com uma expressão que misturava preocupação e encorajamento. "É um grande plano, mas estamos prontos para isso? E se não der certo?" As palavras dela eram um lembrete do que Miguel temia, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se revirou. "E se der certo?" Ele retrucou, com um brilho nos olhos. "E se as nossas ideias forem a chave para algo ainda maior? Não podemos deixar o medo nos parar." Naquele momento, os rostos ao redor dele começaram a brilhar com esperança. Eles estavam prontos para enfrentar a incerteza juntos. As conversas se tornaram mais animadas, as ideias fluíram. Clara sugeriu um evento na praça onde poderiam reunir talentos locais e apresentar suas visões sobre o exoplaneta.
Vamos mostrar para todos que sonhar grande é possível. Miguel estava emocionado. Aquela proposta não era apenas sobre ele, era um reflexo do que a comunidade poderia alcançar unida. Embora houvesse desafios pela frente, aquela força coletiva parecia capaz de superar qualquer obstáculo. Enquanto se dispersavam após a reunião, uma nuvem de desconforto ainda pairava sobre Miguel. O concurso se aproximava e a vulnerabilidade aflorava dentro dele. Não seria apenas suas ideias em jogo, mas também sua autenticidade. Ele precisava ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros durante a apresentação. Naquela noite, enquanto segurava seu caderno, ele se perguntou: se eu expor meu coração e alguém não gostar, como vou lidar com isso? Foi então que uma ideia começou a brotar. E se, em vez de ter medo do que não aceitam em mim, eu abraçar quem eu sou de verdade? O que importa não é somente ganhar, mas sim mostrar minha paixão e crença nesse sonho. As palavras quase foram um sussurro para ele, mas tinham um peso profundo. A noite estava calma quando Miguel fechou os olhos e respirou fundo. No seu peito, a certeza se formava. O que quer que viesse, ele não estaria sozinho nessa batalha. Mas antes que pudesse relaxar completamente, uma nova pergunta surgia e desconcertava sua mente. E se, ao se abrir para o mundo, Miguel levantasse questões que mudassem tudo o que conhecemos sobre nossas vidas no planeta? Miguel acordou com o som da chuva ainda lá fora. Mas agora era diferente. O barulho das gotas parecia quase um chamado. Ele levantou-se da cama, sentindo que algo havia mudado dentro dele. Aquela dúvida que consome qualquer um teria que ser engolida por uma nova determinação. Ele se sentou à mesa do café da manhã e olhou pelo vidro embaçado da janela. O mundo lá fora parecia uma aquarela em tons cinzentos, mas a imagem de Clara acenando para ele iluminava a cena. Um sorriso surgiu involuntário, iluminando sua manhã. Conversa com os amigos tinha sido revigorante. Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava canalizar essa energia e expandir suas ideias sobre TRAPPIST-1A. Decidido, Miguel pegou papel e caneta e começou a rascunhar tudo o que imaginava. Ele não apenas desejava que seu projeto causasse impacto, mas queria que fossem criadas oportunidades. O exoplaneta poderia ensinar sobre resiliência, sustentabilidade, sobre como cuidar do único lar que conhecemos. Enquanto escrevia, sua mente fervilhava com novas possibilidades. Precisava criar um conceito que não fosse apenas técnico, mas que também emocionasse as pessoas. Ao olhar pela janela novamente, viu a chuva se dissipar, deixando um arco-íris brilhante sobre a cidade. Era um sinal, um lembrete de que, depois de momentos sombrios, sempre há luz. A imagem o motivava a transformar sua metodologia. E se a beleza de TRAPPIST-1A fosse realmente um reflexo do que poderia ser a Terra? Na escola, a energia estava palpável. Miguel desligou o celular e pediu a atenção da turma. Galera, vamos agitar isso. Podemos não apenas apresentar nossas ideias, mas provocar uma reflexão sobre tudo ao nosso redor. Que tal criar um documental junto com o projeto? Mostrar o que a gente pode aprender com o exoplaneta, mas aplicar aqui mesmo? Os olhos de Clara brilharam novamente ao ouvir isso. Nossa, isso seria incrível! Poderíamos entrevistar pessoas, reunir histórias que se conectem à nossa ideia, mostrar que não é apenas sobre o céu lá em cima, mas o que fazemos aqui no chão. Os colegas começaram a discutir fervorosamente. Miguel sentia a energia da sala crescer. Ele estava começando a entender que suas inseguranças não eram barreiras, mas possibilidades para criar algo ainda maior. A empolgação virou combustível e, em pouco tempo, todos estavam dividindo funções e pensando em como poderiam contribuir. Enquanto a tarde passava, Miguel decidiu que, ao invés de focar no medo da rejeição, ele optaria por focar na autenticidade. Este era o seu sonho e agora o sonho de todos ali. Um conto coletivo esperando para ser contado. Ao voltarem para casa, Clara se aproximou de Miguel. Você tem certeza que está preparado para expor tudo isso? Pode ser arriscado. Ele respirou fundo, lembrando do arco-íris de mais cedo. Não posso deixar o medo me controlar. Vou me abrir. E se houver rejeição, que seja. Pelo menos eu vou saber que fui verdadeiro. Aquilo não apenas o deixava confiante, mas era uma verdade compartilhada com todos. Porém, algo dentro dele ainda pulsava inquieto. Havia uma pergunta que o deixava nervoso.
E se, ao se expor, Miguel tivesse que confrontar um segredo que poderia abalar não apenas suas convicções, mas também a visão de seu futuro e da própria comunidade? Enquanto o dia se fechava, a brisa fresca da noite trouxera consigo novas incertezas. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas as possibilidades pareciam mais emocionantes do que aterrorizantes. Afinal, não era sobre a vitória, era sobre a jornada, e essa jornada estava prestes a começar de verdade. Miguel sentou-se à mesa da sala de aula enquanto a conversa fervilhava à sua volta. Os colegas estavam animados, cada um contribuindo com ideias e sugestões para o projeto que, em questão de horas, havia se tornado uma paixão coletiva. Ele olhou para Clara, que estava discutindo com Tiago, gesticulando com entusiasmo. Ali estava ela, a força que tanto inspirava. As folhas de rascunho estavam espalhadas pela mesa, cheias de anotações, desenhos e rabiscos. Miguel se via mergulhando naquele mundo marcado pela curiosidade e pela vontade de transformar a percepção sobre a Terra. Mas, ao mesmo tempo que a expectativa crescia, uma sombra de ansiedade começava a se infiltrar em sua mente. E se o que ele tinha a dizer não fosse suficiente? E se, ao levantar a voz, ele revelasse um lado seu que não estava preparado para confrontar? As aulas passaram rapidamente e, quando o sinal soou, todos se dispersaram, mas Miguel permaneceu sentado. O projeto sobre TRAPPIST 1E não era apenas uma apresentação, era uma janela para tudo o que ele tinha guardado, sobre suas crenças e medos. A ideia de expor seus sentimentos e opiniões o deixava inquieto. Como seria se, ao abrir seu coração, ele tivesse que reconhecer algo mais profundo, algo que pudesse afetar sua relação com a turma e, especialmente, com Clara? Naquela noite, depois de longas horas se debatendo entre o que escrever e o que manter guardado, Miguel foi surpreendido por uma mensagem de Clara. Oi, Miguel, podemos conversar? Sobre o projeto e outras coisas também. O coração dele acelerou, uma mistura de excitação e receio. O que ela queria lhe dizer? Hesitante, mas curioso, respondeu: Claro, estou em casa. A conversa fluiu fácil. Clara contava sobre suas ideias, suas visões sobre o futuro do mundo, e aos poucos, Miguel percebeu que suas inseguranças eram espelhos da vulnerabilidade dela também. Às vezes, sinto que estou carregando um peso, uma expectativa de ser perfeita para todos ao meu redor. A sinceridade da amiga o tocou. A mesma pressão que ele sentia estava se manifestando nela. Ele se lembrou do arco-íris e da forma como era possível encontrar beleza em momentos de incerteza. Clara, ele disse, com a voz um pouco trêmula, talvez a perfeição esteja em nossa imperfeição. Precisamos nos deixar ser nós mesmos. Afinal, é isso que queremos mostrar com o nosso projeto, não é? Ela sorriu, e aquele sorriso era tudo. Mas a conversa estava prestes a tomar um rumo inesperado. Clara fez uma pausa e o fitou intensamente, como se estivesse decidindo o que dizer. Miguel, eu preciso te contar algo, um segredo que eu nunca compartilhei antes. A expressão dela mudava, carregava um peso, e Miguel sentiu um aperto no peito. O que ela ia revelar? Antes que qualquer um dos dois pudesse continuar, o pai de Miguel entrou abruptamente no quarto. Temos que falar, filho. O tom sério dele não deixava espaço para dúvidas. Miguel sentiu que uma tempestade interna se formava. Clara se levantou rapidamente, mas não antes de olhar para Miguel com uma expressão que misturava preocupação e expectativa. Nós ainda vamos conversar, tá? E com isso, ela saiu, deixando Miguel com uma sensação inquieta e um profundo dilema. Enquanto seu pai falava com firmeza, Miguel percebeu que a noite ainda guardava muitos segredos. O que ele não sabia era que o que estava por vir poderia mudar tudo o que ele acreditava ser o seu futuro, e o clima de esperança que havia ao redor do projeto poderia sofrer uma reviravolta inesperada. O que seu pai teria a dizer? E que segredos Clara revelaria? Miguel sentia o coração pulsando com força. A voz de seu pai ecoava em seus ouvidos como um tambor distante. O homem estava sério, e isso só aumentava a ansiedade que Miguel já carregava. Ele tentava se concentrar nas palavras do pai, mas sua mente ardia em perguntas. O que é tão importante assim? Pensou.
Você sabe que estou sempre aqui para te apoiar, mas precisamos ter uma conversa sobre o futuro, começou seu pai, com um olhar que não se parecia com nada que Miguel já tivera. Era como se uma sombra do passado dançasse entre eles, e Miguel instintivamente percebeu que algo estava mudando. Sobre o futuro, repetiu Miguel, tentando entender o que aquilo significava. O projeto sobre TRAPPIST-1E era a única coisa na sua cabeça, mas ele sentia que a conversa era muito mais vital do que apenas uma apresentação na escola. Eu e sua mãe estamos enfrentando algumas dificuldades financeiras. Estamos pensando seriamente em nos mudar. As palavras saíram da boca do pai com um peso imenso, como se cada uma delas carregasse anos de indecisão e medo. Miguel sentiu um frio na barriga. A ideia de deixar tudo para trás o aterrorizava. Sem a escola, sem os amigos, sem Clara. Como assim nos mudar? Para onde? Miguel perguntou, com a voz quase tão baixa quanto um sussurro. Ele não queria que a realidade batesse tão forte. Queria um pouco mais de tempo antes da verdade se manifestar de forma cruel. Estamos considerando nos mudar para a casa de seus avós, no interior. A vida seria diferente, talvez mais simples, mas isso significaria deixar tudo o que você conhece. Eu queria que você me dissesse como se sente sobre isso, respondeu seu pai, fixando o olhar em Miguel. Apesar da seriedade, havia algo de vulnerabilidade naquele olhar. Miguel se viu dividido. Por um lado, havia a necessidade de ser o filho compreensivo, apoiando sua família em tempos difíceis. Por outro, ele não conseguia ignorar a dor que a ideia lhe causava. Clara, Tiago, o projeto, que havia se tornado sua razão de ser, tudo estava em jogo. E se ele saísse dali? O que aconteceria com suas esperanças, suas amizades, seu amor por Clara? Não sei, pai. Eu estava tão animado com o projeto. E com Clara. A última palavra saiu quase como um desabafo involuntário. Seu pai notou a mudança na expressão do filho. Miguel, eu entendo que isso seja difícil, e eu também quero que você tenha a oportunidade de brilhar. Mas a vida é cheia de mudanças e desafios. Às vezes precisamos escolher entre o que amamos e o que precisamos. As palavras do pai pesavam nas costas de Miguel como uma mochila cheia de pedras. A ideia de se mudar para o interior parecia um túnel sem fim, e a luz no final se afastava a cada palavra que seu pai pronunciava. E se eu não quiser ir? Miguel questionou, sua voz tremendo de emoção. O que aconteceria se ele se opusesse à mudança? Haveria uma briga? Os sentimentos estavam misturados, e a certeza do amor familiar vacilava. Imerso em um turbilhão emocional, Miguel começou a ponderar sobre as possibilidades. Ele imaginou Clara em um mundo diferente, um mundo em que as ruas eram largas e os risos ecoavam sobre o céu aberto. Ele vislumbrou momentos perdidos, como risadas incontroláveis e segredos sussurrados. Mas quantos desses momentos seriam possíveis se ele não estivesse ali? A conversa pareceu interminável, e quando seu pai finalmente se despediu, Miguel ficou olhando para o vazio. 1000 pensamentos passavam por sua cabeça, e a incerteza pairava como uma nuvem carregada. Ele precisava conversar com Clara, mas agora até isso parecia um desafio colossal. Quando finalmente olhou para o celular, viu várias mensagens delas, ansiosas, sobre o projeto e a conversa que ele deveria ter. Não havia como ignorar o chamado dela. Com a coragem pulsando em seu peito, decidiu que precisava encontrá-la, antes que qualquer decisão fosse tomada. Um passo em direção ao desconhecido. Ele sabia que a conversa que estava prestes a ter seria ainda mais crucial do que imaginava. E se Clara fosse a chave não apenas para seu futuro, mas para a mudança de rumo que ele tanto temia? Miguel caminhava apressado até o parque, a mente fervilhando com as palavras de seu pai. A sensação de perda se misturava a um fio de esperança que insistia em não se apagar. O que ele diria a Clara? Como explicaria a situação sem deixar transparecer o desespero que o consumia? O parque era um lugar familiar, aquele espaço que sempre fora seu refúgio, onde ele e Clara riam sobre as árvores, onde os desafios eram apenas partes de jogos. Mas hoje, os mesmos bancos e caminhos pareciam estranhos, como se um espaço paralelo tivesse se formado, separando a vida normal da nova realidade que pairava sobre ele. Quando finalmente avistou Clara, ela estava sentada em um dos bancos, seu olhar fixo no celular.
A luz do sol projetava uma aura dourada em torno dela, e por um instante todo o resto desapareceu. Miguel lembrou-se de como os olhos dela brilhavam quando falava sobre seus planos, a forma como tudo parecia mais leve quando estavam juntos. Mas hoje o brilho não estava lá, e isso a atingiu como um golpe. Clara, ele chamou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ela levantou os olhos, e Miguel notou a preocupação que se formava em seu rosto. A expectativa estava ali, inegável, mas também a apreensão. Miguel, você está bem? Ela se levantou rapidamente, aproximando-se. O toque sutil de suas mãos, mesmo que só por alguns segundos, deu a ele um pouco de coragem. Eu vi suas mensagens. O que aconteceu? Ele hesitou, sua voz presa e misturada a emoções que mal conseguia entender. Preciso falar com você sobre o projeto e sobre algumas coisas. A última palavra saiu quase como um sussurro, e Miguel observou a expressão de Clara se transformar de curiosidade para preocupação. Sobre o projeto? Você estava tão animado. O que aconteceu? Os olhos dela estavam penetrantes, como se procurassem respostas nas entrelinhas daquela conversa que estava se desenrolando. Meu pai. Ele e minha mãe estão passando por um momento difícil, e eles querem que a gente se mude para a casa dos meus avós, disse, a voz tremendo. Cada letra parecia um peso que ele precisava carregar, uma realidade com a qual não queria lidar, mas que não tinha como evitar. O quê? Mas isso é muito repentino. E o projeto? Nós estávamos prontos para apresentar. Clara estava visivelmente abalada, mas Miguel percebeu uma centelha de determinação surgindo em seus olhos. Eu sei, e eu não quero deixar tudo isso para trás. Eu estou tão empenhado no projeto e em nós. Essa última palavra escapou, cheia de significado. O silêncio entre eles foi como um grito. E se for pro bem de vocês? Miguel, às vezes precisamos deixar tudo para trás para um começo novo. Mas isso não quer dizer que você deve desistir do que ama, Clara disse, suas palavras tingidas de preocupação e força. Ela era essa luz que iluminava suas incertezas, mas ao mesmo tempo representava a dor causada por sua situação. A confusão tomou conta do coração de Miguel. Ele queria gritar, queria correr e voltar para casa. Mas além do medo, havia algo que o mantinha focado frente a Clara. E se isso significar que eu nunca mais verei você, que não haverá um nós? A pergunta pairou entre eles, carregada de incerteza. Você tem que decidir, Miguel. O que é mais importante para você? Ela perguntou, a tristeza se infiltrando em sua voz. Clara aproximou-se e ele sentiu a conexão que sempre tiveram, mesmo em meio ao caos. Eu não sei, Miguel respondeu, a honestidade quebrando um pouco da tensão entre eles. O que fazer quando todas as suas certezas estão desaparecendo? Nesse instante, algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que a resposta não era só sobre escolher entre ficar ou ir, mas sobre entender o que o tornava verdadeiro. O projeto, Clara, a família, tudo se entrelaçava de uma maneira que ele ainda não conseguia ver claramente. Enquanto os dois se encaravam, a inquietude de Miguel se transformou em uma determinação frágil, mas crescente. Ele queria lutar por tudo que importava, e antes de qualquer decisão ser tomada, ele estava certo de uma coisa: precisava de Clara ao seu lado. Talvez seja a hora de encontrarmos uma maneira de conciliar as coisas, ele sugeriu, a inspiração vindo num sopro leve. Como? Ela perguntou, um brilho de esperança agora refletido em seus olhos. Miguel respirou fundo, a resposta quase formando uma ideia em sua mente, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Começo. E nas palavras que estavam prestes a ser trocadas, um novo capítulo poderia se abrir. Podemos fazer algo incrível com o nosso projeto, algo que mostre que não estamos dispostos a desistir. Vamos transformar isso em uma oportunidade. Clara sorriu, e naquela troca silenciosa de olhares, a parceria entre eles se solidificava. Era o primeiro passo em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Como garantir que nem a mudança, nem os desafios os separariam? As respostas ainda estariam por vir. Os dias passaram e a pressão continuava a crescer enquanto o concurso se aproximava. Miguel sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros, mas uma coisa era clara, ele não estava sozinho.
A conversa que teve com Clara havia acendido uma nova chama, e juntos decidiam que era hora de transformar o projeto sobre Trappistão-E em algo muito maior do que apenas uma apresentação. Eles se lançaram em um turbilhão de ideias, mobilizando amigos e a comunidade, criando um projeto que não só falaria sobre o exoplaneta, mas também abordaria os desafios da vida cotidiana e as esperanças do povo de São Paulo. Naquele dia, a praça da cidade estava cheia. O evento que organizavam para apresentar suas ideias se tornava realidade. Miguel olhou em volta. Os rostos sorridentes e as esperanças flutuando no ar levantavam seu espírito. Clara estava ao seu lado, seu olhar brilhando com determinação. A energia era contagiante, cada um trazia algo especial para a mesa, e Miguel percebia a importância de cada voz unida em um só objetivo. Ele sentia seu coração pulsar forte a cada aplauso que ecoava enquanto se preparavam para apresentar. O grande dia chegou. No palco improvisado, Miguel sentia que os nervos eram uma mistura de emoção e adrenalina. Ao olhar para a plateia, viu amigos, familiares e muitos rostos conhecidos. Cada um deles trazia consigo uma história, uma luta, um sonho. Ele respirou fundo e, com a mão de Clara apertando a sua, começou a falar. Oi, gente, obrigado por estarem aqui. Hoje não estamos aqui apenas para falar sobre Trappistão-E. Estamos aqui para falar sobre nós, sobre o potencial que temos como comunidade. A voz dele ecoou com firmeza. Ele tocou nas esperanças que todos dividiam, nos sonhos que eram mais do que aspirações distantes. Miguel compartilhou suas descobertas sobre o exoplaneta, enredando suas palavras com histórias de vidas que conhecia. Quando olhamos para as estrelas, estamos buscando lembrar que somos parte de algo maior. Precisamos ver o que podemos fazer juntos, aqui, na Terra. Enquanto falava, ele viu que cada palavra ressonava na plateia. O clima estava elétrico e um murmúrio de incentivo percorria as pessoas. As vozes começavam a se juntar, formando uma melodia de apoio. E então, Clara subiu ao palco. Miguel sentiu um misto de admiração e carinho enquanto ela começava a compartilhar suas próprias reflexões. Sonhar não é só uma questão de achar que tudo é possível. Às vezes, é também sobre lutar pelas coisas que realmente importam. E nós começamos a perceber que a ciência, a arte, a cultura, tudo isso pode caminhar junto e transformar a nossa comunidade. Miguel não conseguia conter o sorriso de orgulho. Aquela apresentação não era apenas um concurso, era um grito de união, uma declaração de fé no futuro que poderiam construir juntos. À medida que o evento avançava, foram convidados outros moradores para compartilhar suas ideias. A mágica estava acontecendo ali, naquelas vozes misturadas. Miguel e Clara começaram a vê-los não como apenas espectadores, mas como parte fundamental daquele projeto. As histórias de vida se entrelaçavam, e o que antes era uma ideia individual, agora pulsava como um organismo vivo. Quando o evento chegou ao fim, a emoção foi palpável. Miguel sentiu que, independentemente do resultado do concurso, havia algo muito maior em jogo. A conexão que se formou entre aqueles rostos familiares era a verdadeira vitória. Eles haviam conseguido inspirar um ao outro, e essa mudança refletiria em todo o bairro. Com as palmas aplaudindo e sorrisos brilhando sobre a luz do sol poente, Miguel percebeu que não importava a direção que a vida tomaria a partir dali. O que realmente importava era a viagem que haviam empreendido juntos. Ele olhou para Clara, e um entendimento silencioso passou entre eles. Aquela era uma jornada que se desdobraria em muitos capítulos, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse, levando consigo o amor e apoio de sua comunidade. No fundo de seu coração, Miguel sabia que as estrelas não eram apenas destinos distantes, mas símbolos do que poderia ser possível, e mal podia esperar para vê-las brilhar ainda mais ao lado de pessoas que tanto amava e respeitava. Vamos fazer isso juntos, sempre, ele disse a Clara, e com um sorriso gigante ela concordou. E assim, Miguel viu que não se tratava só de realizar um sonho pessoal, mas sobre a mudança que poderiam ser para os outros. E a verdadeira realização da vida não estava nas estrelas, mas nas mãos que se uniam na luta por algo maior. Não espere nem mais um segundo, é o seu momento de brilhar e apoiar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a continuar. Comente suas reações e sentimentos sobre este final tocante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.